Você já sentiu como se a sua vida estivesse andando em círculos? Como se você estivesse vivendo os mesmos erros, os mesmos sentimentos, as mesmas frustrações, só que com cenários diferentes, com pessoas diferentes. Você tenta mudar de emprego, de cidade, de relacionamentos, mas no fim, o gosto amargo da repetição ainda está ali. A angústia silenciosa de quem tenta e volta para o mesmo ponto. Eu sou o Bordella. E hoje eu vou abrir contigo uma porta que te leva para fora desse labirinto silencioso onde milhões estão perdidos. Mas atenção, essa jornada exige coragem, porque para sair de um ciclo invisível, você precisa primeiro enxergar o que sempre tentou ignorar. Você está pronto? Porque uma vez que você vê, você não pode mais desver. E é exatamente aí que o verdadeiro estoicismo começa. Não na tranquilidade da teoria, mas no confronto direto com a realidade. O estoicismo não é um escudo para você fugir da dor, é uma espada para você atravessá-la. E agora eu te pergunto, você tem coragem de olhar no espelho e ver o que está realmente te prendendo? A maior prisão não é a sociedade, não é o governo, não é o sistema. A maior prisão é o padrão emocional não resolvido que você carrega desde a infância. Imagine sua mente como uma engrenagem, uma máquina que gira todos os dias. E dentro dessa máquina existem programações que você nem sabe que estão ativas. São hábitos emocionais, crenças distorcidas, feridas antigas que nunca cicatrizaram. E o que essa máquina faz? Ela repete. Ela te faz reagir como sempre reagiu. Ela te faz sentir como sempre sentiu. Você acha que está vivendo algo novo, mas na verdade está revivendo o velho com nova maquiagem. E por que isso acontece? Porque seu cérebro, essa incrível e traiçoeira estrutura, não quer o que é bom. Ela quer o que é familiar. Sim, familiar. Mesmo que isso te destrua. Mesmo que isso te faça sentir insuficiente, rejeitado, culpado, ansioso, seu cérebro prefere repetir o conhecido do que arriscar o novo, porque o novo exige presença, o novo exige consciência, o novo exige mudança. E mudança dói. Mas sabe o que dói ainda mais? Ficar preso na repetição até se esquecer de quem você era antes da dor. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas se esquecem de que um dia foram livres, um dia sonharam, um dia sentiram amor genuíno por si mesmas, mas com o tempo, os traumas, os medos, as decepções foram apagando isso, como um quadro bonito sendo coberto por camadas de tinta cinza, até que só sobra escuridão. E nesse escuro nasce o ciclo. Um ciclo de pensamentos autodepreciativos, de escolhas baseadas na culpa, de relacionamentos baseados na carência, de silêncios carregados de vergonha, de sonhos engavetados por medo do fracasso, de um cotidiano onde você se convence de que é assim mesmo, quando na verdade não precisa ser. Mas romper isso exige o que Marco Aurélio chamava de coragem estoica para habitar a verdade. E a verdade é essa. Você repete o mesmo sofrimento porque em algum nível você se acostumou a ele. Você volta para as mesmas dores porque elas validam uma identidade que você criou, de que você precisa sofrer para ser aceito, de que você precisa lutar o tempo todo, de que a vida é injusta com você. Você não escapa, porque se libertar significaria ter que construir uma nova versão sua. E isso exige trabalho, exige disciplina emocional, exige esforço real. E eu te entendo, porque eu já estive nesse lugar. Eu já fui prisioneiro do meu próprio padrão emocional. Já me vi escolhendo pessoas que me feriam, situações que me diminuíam e me sabotando sempre que algo bom estava prestes a acontecer. Porque uma voz dentro de mim dizia, você não merece isso. Mas essa voz não era minha. Era a voz do ciclo, a voz do passado, a voz das feridas.
E é isso que você precisa entender agora. A sua mente mente. A sua mente diz que é melhor manter um emprego que te adoece do que arriscar. A sua mente diz que é melhor manter um relacionamento morno do que ficar sozinho. A sua mente diz que você não vai aguentar a dor da mudança, mas ela está mentindo. Porque você aguenta. Você nasceu para romper. Você nasceu para transcender. Mas só vai conseguir isso quando parar de repetir os padrões sem questioná-los. E como fazer isso? É o que vamos continuar na próxima parte. Com mais profundidade, com práticas filosóficas, com exercícios psicológicos estoicos, com histórias que revelam o que a maioria nunca percebe. E com uma verdade: você é maior que o ciclo. Na primeira parte, eu te mostrei o que é esse ciclo invisível que aprisiona a maioria das pessoas. Mas agora, eu quero que você entenda como ele se forma. Porque só aquilo que é compreendido com lucidez pode ser transformado com liberdade. Vamos lá. Todo ciclo emocional começa com um impacto emocional não digerido. Pode ser um trauma evidente, como o abandono, abuso, rejeição, ou algo mais sutil, como uma infância onde você era constantemente ignorado, corrigido, diminuído. Talvez você não tenha sido ferido de forma física, mas foi emocionalmente negligenciado. E quando a dor não é nomeada, ela se transforma em padrão. A criança que foi ignorada cresce buscando aprovação. A criança que foi rejeitada cresce aceitando migalhas de afeto. A criança que foi humilhada cresce temendo mostrar vulnerabilidade. A criança que teve que ser perfeita para ser amada cresce sendo ansiosa, perfeccionista, crítica demais consigo mesma. E o que acontece? Essa criança ferida cresce dentro de você. Ela se torna a voz por trás das suas escolhas, a lente pela qual você vê o mundo. E a cada nova situação emocionalmente intensa, ela assume o controle. É por isso que você age de forma exagerada com críticas, ou se cala quando deveria se impor, ou se entrega a quem não te valoriza, ou explode em raiva quando se sente rejeitado. Não é o adulto consciente que está agindo, é a criança ferida que está repetindo. E aqui entra o papel da psicologia estoica. Enquanto muitas abordagens modernas tratam apenas os sintomas, o estoicismo verdadeiro te leva à causa. Ele te ensina a perguntar com coragem: por que isso me afeta tanto? O que dentro de mim ainda precisa ser curado? Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são moldados pela dor não resolvida, sua alma vai se vestir de sofrimento. Mas você pode mudar a tinta. Você pode reprogramar a forma como enxerga as situações. E isso começa por entender que você não é responsável pela dor que te causaram, mas é absolutamente responsável por não perpetuar esse padrão na sua vida atual. Isso é maturidade emocional. Isso é autorresponsabilidade. Isso é poder. Agora, eu quero te ensinar uma técnica filosófico-psicológica simples, mas poderosa, que pode começar a quebrar esse ciclo imediatamente. Se chama retorno à causa. Funciona assim. Quando você perceber uma reação desproporcional, como raiva, medo, culpa excessiva, pare imediatamente. Pergunte: qual foi o primeiro momento na minha vida em que eu senti algo parecido com isso? Feche os olhos e busque essa memória. Vai surgir uma cena, uma lembrança, um cheiro, uma palavra. Olhe para aquela versão sua com os olhos de hoje. Diga a ela o que ela precisava ouvir naquele momento. Diga: você não é culpado. Você não é insuficiente. Você não está sozinho. Respire e volte para o presente. Esse exercício, repetido com consistência,
desarma os gatilhos emocionais mais antigos. Ele começa a reprogramar sua resposta automática. E ao fazer isso, você enfraquece o ciclo. Mas lembre-se, isso exige paciência. O ciclo foi construído em anos, décadas talvez. Ele não será quebrado com uma frase bonita ou com um vídeo de motivação. Ele será desmontado aos poucos, dia após dia, com coragem, presença e disciplina. E é aqui que o estoicismo se torna seu aliado mais poderoso. Porque o estoicismo não te promete felicidade rápida. Ele te oferece força interior para suportar o desconforto necessário da transformação. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e você terá paz. Essa frase contém um antídoto para o sofrimento repetitivo. Aceitação lúcida da realidade. Não resignação passiva, mas aceitação ativa, que permite agir com clareza. Porque quando você aceita o que é, você para de fugir. E quando você para de fugir, você começa a escolher. Você escolhe dizer não. Escolhe encerrar ciclos. Escolhe não responder da mesma forma. Escolhe fazer silêncio quando antes gritava. Escolhe partir quando antes implorava para ficar. Isso é ruptura. Isso é reconstrução. E aqui eu te dou mais uma ferramenta prática. O que eu chamo de roteiro de autonomia emocional estoica. Anote essas 4 perguntas e responda toda vez que sentir que está voltando para o velho círculo. O que eu estou sentindo agora? Esse sentimento é meu ou é um reflexo de algo que vivi no passado? O que eu faria se não estivesse tentando proteger minha antiga dor? Qual ação concreta e racional posso tomar neste momento? Simples e profundamente transformador. Porque isso te obriga a pausar, te obriga a pensar e, principalmente, te obriga a escolher algo novo. Você não está mais no passado. Você não é mais aquela criança ferida. Você não precisa mais viver segundo os mesmos padrões. Mas a mente precisa ser reeducada. E para isso, você precisa se comprometer com sua própria libertação. Na próxima parte, eu vou aprofundar o porquê de muitas pessoas escolherem inconscientemente permanecer no ciclo, mesmo quando já entenderam tudo isso. E mais, vou te mostrar os sinais sutis de que você ainda está sendo guiado pela sua dor, mesmo acreditando que está no controle. Porque o ego mente, mas a repetição não mente. E se você ainda está sofrendo, é porque o ciclo ainda está ativo. Você já se perguntou por quê, mesmo entendendo tudo isso, mesmo sabendo que está em um ciclo, ainda continua nele? Por que ainda aceita tão pouco de algumas pessoas? Por que ainda sente culpa por se afastar de quem te faz mal? Por que ainda repete o velho padrão de se calar, se sabotar ou se diminuir? A resposta está em um mecanismo silencioso e traiçoeiro chamado lealdade inconsciente à dor. Sim, você leu certo. Existe uma parte de você que é leal à sua própria dor, uma parte que acredita, em silêncio, que sofrer é uma forma de se manter conectado a algo ou a alguém. Deixa eu te explicar. Imagine uma criança que cresceu com pais frios, distantes, emocionalmente ausentes. Essa criança se sentia invisível, não ouvida, não amada. Mas mesmo assim, era o que ela tinha, era o amor que ela conhecia. Anos depois, essa criança vira um adulto. E o que ele busca nos relacionamentos? Pessoas que o fazem se sentir invisível. Porque isso é familiar. Porque em algum lugar inconsciente, essa repetição mantém viva a conexão com seus pais, como se sofrer da mesma forma fosse uma maneira de não abandoná-los emocionalmente. Isso é cruel, mas é real. Muitos de nós estamos presos em padrões de dor,
Não porque somos fracos, mas porque somos leais demais àqueles que nos feriram. E sabe o que é mais doloroso? Essa lealdade não é amor, é apego ao sofrimento. É como se você dissesse para si mesmo: se eu deixar de sofrer, estarei traindo tudo o que vivi, estarei traindo quem me criou, estarei me tornando alguém diferente demais. E isso assusta. Porque a liberdade, para quem só conheceu a prisão, pode parecer um ataque. A paz, para quem só conheceu o caos, pode parecer entediante. O amor verdadeiro, para quem só conheceu afeto condicionado, pode parecer suspeito. Por isso muitos sabotam. Por isso muitos voltam atrás. Por isso, mesmo diante da chance de romper o ciclo, muitos preferem repetir. Mas aqui entra a pergunta mais poderosa que você pode se fazer. Você quer continuar leal à dor? Ou quer ser leal a quem você poderia se tornar? O estoicismo nos ensina que o bem mais valioso é a integridade da alma. E manter-se preso a padrões destrutivos é corromper a própria alma em nome de memórias doentias. Epicteto dizia: ninguém é livre enquanto não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si é isso. É ter coragem de dizer não à repetição. Coragem de dizer basta a vínculos que te sugam. Coragem de quebrar pactos silenciosos com a dor. Mas para isso, você precisa entender outro ponto crucial. O ciclo emocional é protegido por desculpas perfeitamente racionais. Sim, o ciclo é inteligente. Ele sabe que você não o enfrentaria se ele aparecesse como dor pura. Então ele se disfarça, ele se camufla, ele cria justificativas. Veja se você reconhece alguma dessas. É só uma fase ruim, mas ele ou ela já sofreu tanto, merece uma chance. Eu não vou encontrar algo melhor. Eu sou muito sensível mesmo. Pelo menos eu sei lidar com isso, é mais seguro. Mudança é arriscado demais agora. Essas frases parecem razoáveis, mas na verdade são mecanismos de defesa criados para manter o ciclo intacto. São argumentos do medo, são construções da mente que não quer mudar, porque mudar é perder a identidade velha, e isso dói mais do que repetir o sofrimento conhecido. Mas você não veio até aqui para continuar racionalizando sua dor. Você veio até aqui para desmascará-la, para colocar luz onde há sombra, para romper o pacto com o velho eu. E isso exige uma decisão interna que nenhum vídeo, livro ou terapia pode fazer por você. Você precisa decidir que não quer mais ser a versão que aceita tão pouco. Você precisa decidir agora que não quer mais se explicar para quem não se importa, que não vai mais se encolher para caber em espaços pequenos, que não vai mais vestir a máscara da força quando tudo em você grita por um novo começo. E não precisa ser dramático, não precisa ser violento. A ruptura verdadeira é silenciosa. Ela acontece quando, num momento qualquer, você simplesmente não responde. Você não volta, você não se culpa, você apenas segue em outra direção. Esse é o momento em que o ciclo começa a morrer. Não com fogos de artifício, mas com silêncio. O silêncio de quem pela primeira vez escolheu a si mesmo. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que a liberdade emocional assusta tanto e como você pode sustentá-la mesmo quando tudo em você quiser voltar ao padrão antigo. E mais, vamos explorar a prática estoica da reconstrução diária com fundamentos da psicologia moderna para que você aprenda não só a romper o ciclo, mas a não criá-lo novamente. Porque escapar é o primeiro passo, mas se manter livre é uma arte. Você sabe por que tantas pessoas desistem justamente quando estão prestes a se libertar? Porque depois de romper com o ciclo tóxico, elas voltam para ele disfarçado de nova tentativa? Porque mesmo conscientes, elas se arrastam de volta para o padrão que as destruiu? A resposta pode parecer paradoxal, mas é real. A liberdade emocional assusta. Porque quando você se liberta do ciclo, algo inesperado acontece. A responsabilidade pelo próprio destino finalmente cai sobre os seus ombros. E isso é pesado. Enquanto você está preso ao ciclo, é fácil culpar os outros. Eu sou assim por causa dos meus pais.
Eu sofro porque ele/ela me fez mal. Eu não consigo porque a vida nunca me ajudou. Essas frases são correntes douradas. Elas mantêm você preso, mas com a ilusão de inocência. Você continua sofrendo, mas pelo menos tem um culpado. Agora, quando você rompe o ciclo, você não pode mais se esconder. Você não pode mais dizer a culpa é do outro, porque o próximo passo depende só de você. E isso revela uma verdade desconfortável. A dor, em algum nível, nos protege da grandeza que nos assusta. Sim, muitas pessoas têm mais medo de dar certo do que de continuar sofrendo. Porque dar certo exige presença, exige disciplina, exige lidar com o vazio que a dor ocupava. E é aí que muitos desistem. Porque se libertar do sofrimento deixa um espaço. E esse espaço precisa ser preenchido com algo novo. E esse novo exige criação. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. Isso vale para você também. Não fique mais pensando em como seria a sua vida se fosse diferente. Crie essa vida, com pequenas escolhas, com ações conscientes, com presença estoica. E como fazer isso na prática? Aqui começa o processo de reconstrução diária. É o momento em que você não está mais lutando contra o ciclo, mas construindo um novo caminho onde ele não faz mais sentido. Vou te mostrar agora uma prática poderosa, inspirada na filosofia estoica e validada pela psicologia moderna. Chama-se reconstrução intencional matinal. Funciona assim. Ao acordar, não toque no celular, nem redes sociais, nem mensagens, nem e-mails. Nos primeiros minutos do dia, sua mente está em estado de maior receptividade. É quando você planta a semente do seu dia. Sente-se em silêncio, respire fundo, pergunte a si mesmo: qual padrão antigo eu posso escolher não repetir hoje? Que novo comportamento posso praticar, mesmo que pareça estranho? Visualize a versão sua que você deseja construir. Não aquela idealizada, mas a real. A que diz não com firmeza, a que respeita os próprios limites, a que não volta atrás por carência, a que sabe ficar só sem se perder. E escreva em uma frase curta o seu compromisso do dia. Algo como: hoje eu escolho a calma ao invés da reação. Hoje eu não volto para o que me feriu. Hoje eu escolho ser meu próprio lar. Repita essa frase em voz alta. Sim, em voz alta. O som da sua própria voz reforça o caminho neural da mudança. Você pode achar isso simples demais, mas é exatamente na simplicidade que mora a revolução. Sêneca dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. E o ciclo emocional é, em essência, um grande adiamento da vida verdadeira. É viver metade. É existir com as amarras do passado. É seguir o roteiro de uma versão sua que não quer mais viver. Mas agora você tem uma escolha. Você pode continuar alimentando o ciclo, ou pode começar a alimentar a sua nova identidade. E essa identidade precisa de consistência, porque o velho ciclo vai tentar voltar. Ele vai aparecer nas entrelinhas, naquela mensagem que você pensa em responder, naquele pedido de desculpa que você quer fazer só para não perder a conexão, naquela vontade de voltar para quem te tratou como última opção. Mas cada vez que você não responde, cada vez que você se escolhe, cada vez que você permanece no novo caminho, você fortalece a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. E aqui vai algo que ninguém te contou. Você não vai parar de sentir a dor de forma mágica. Você vai conviver com ela por um tempo, como se fosse uma visita que já não tem mais poder sobre você. E um dia, sem perceber, ela vai embora, porque não encontrou mais espaço dentro de você. Isso é libertação. Isso é verdade estoica. Você aprende a não seguir todo o pensamento, a não reagir a todo impulso, a não acreditar em toda a narrativa interna. E nesse espaço entre o impulso e a ação, você encontra a sua liberdade.
Na próxima parte, eu vou te mostrar como o mundo externo reage quando você começa a mudar de verdade e por que muitas pessoas próximas vão tentar te puxar de volta para o ciclo, mesmo sem perceber. Porque não é só sobre você, é sobre como a sua renovação desafia quem nunca teve coragem de se reconstruir. Você já sentiu que, quando começa a melhorar, o mundo parece sabotar a sua evolução? É como se, de repente, as pessoas que antes te apoiavam agora se tornassem distantes. Como se familiares e amigos começassem a estranhar a sua nova postura. Como se o universo testasse a cada passo que você dá para sair do ciclo. Pois ouça isso com atenção. O mundo não reage à sua mudança com entusiasmo. Reage com desconforto. Porque quando você muda, você se torna um espelho. E esse espelho reflete para os outros o que eles não estão prontos para enxergar. Sua coragem escancara a covardia deles. Sua clareza revela a confusão que os habita. Sua força silenciosa incomoda. Não porque você está errado, mas porque você está quebrando uma dinâmica que sustentava mentiras coletivas. Veja, enquanto você era carente, submisso, reativo, você se encaixava. Era previsível, manipulável, aceitável. Mas agora, você fala menos, espera menos, reage menos e escolhe mais. Isso assusta. Principalmente quem se beneficiava da sua dependência. Prepare-se para isso. Quando você se liberta de um ciclo, algumas pessoas vão dizer que você mudou demais. Mas a verdade é que você voltou a ser você, e elas é que se habituaram ao seu disfarce. Epicteto escreveu: se você quer melhorar, prepare-se para ser ridicularizado, odiado e mal compreendido. Isso não é drama, é realidade. Quando você diz não com firmeza, quando você se impõe sem gritar, quando você prefere o silêncio à companhia vazia, você deixa de ser confortável para os outros e passa a ser respeitável. Mas esse respeito vem com um preço: a solidão temporária do novo caminho. Por isso eu te digo, não confunda solidão com fracasso. Às vezes o silêncio ao redor é o som da sua alma reconstruindo as bases. Você vai perder pessoas, sim. Vai perder acessos. Vai perder convites. Mas vai ganhar algo que nenhuma validação externa pode dar: dignidade interna. E a dignidade é o terreno fértil para o renascimento. É quando você para de se justificar, para de se sabotar, para de se explicar para quem nunca quis te entender. É quando você vive com integridade, fala o que sente, faz o que pensa e permanece em paz mesmo diante do caos. A psicologia chama isso de integração do eu autêntico. O estoicismo chama de arete, a excelência moral. Eu chamo de fim do ciclo da submissão emocional. E como continuar nesse caminho sem voltar? Simples, mas não fácil. Cultive a solitude com sabedoria. Você não precisa se isolar, mas precisa aprender a não precisar da presença alheia para existir. Aqui vão 3 práticas estoicas para te manter firme quando o mundo tentar te puxar. Visualização negativa. Premeditamarium malorum. Imagine por alguns minutos que tudo que você reconstruiu fosse ameaçado. Imagine pessoas te deixando, portas se fechando, momentos difíceis voltando, não para alimentar o medo, mas para fortalecer a sua prontidão interior. Assim, nada te pega por surpresa e tudo é enfrentado com coragem. Journal noturno. Ao final do dia, escreva 3 coisas que você fez que honraram a sua nova versão. Pequenos atos, frases que não disse, impulsos que não seguiu. Esse registro constrói a sua nova narrativa interna, com base em fatos, não ilusões. Contato com a natureza. A solidão se torna sabedoria quando você reconecta com o essencial. Caminhe sem distrações. Sinta o vento. Olhe o céu. Isso te lembra que você faz parte de algo maior
e que não precisa ser compreendido por todos para estar no caminho certo. À medida que você se fortalece por dentro, o ciclo antigo perde força. Ele ainda tentará te atrair, mas você será alguém que já viveu a dor e aprendeu a não se alimentar dela. E o mais belo de tudo, quando você se mantém firme, o mundo pode até resistir no começo, mas depois ele se adapta e novas pessoas surgem, pessoas alinhadas com sua essência, relações que não exigem máscaras, conexões que não cobram que você se diminua. Isso é liberdade. É a vida dizendo: você aguentou o processo, agora está pronto para viver com verdade. Na última parte, vamos fechar esse ciclo com a mais profunda de todas as revelações. Por que a sua dor pode se tornar o seu propósito? E como transformar seu sofrimento em serviço? Você chegou até aqui, leu palavra por palavra, sentiu cada ferida sendo tocada. E agora precisa ouvir algo que o mundo nunca vai te dizer. A dor que você passou pode se tornar um dom. Eu não digo isso com romantismo. Não é sobre agradecer pelo que te machucou. É sobre usar o que você aprendeu. O que você viveu te ensinou coisas que nenhum livro, nenhum curso, nenhum coach vai te ensinar. Você aprendeu no campo de batalha, na madrugada silenciosa, onde ninguém te viu chorar, nos momentos em que você quis sumir, mas ficou. E isso tem valor. Só que aqui está o segredo. Esse valor só floresce quando você compartilha. O estoicismo sempre foi uma filosofia voltada à ação. Não basta refletir, é preciso aplicar e, principalmente, servir. Sêneca escreveu: enquanto ajudamos os outros, ajudamos a nós mesmos. E não se trata de virar guru, nem de fingir que está curado. É sobre usar sua cicatriz como farol, não como âncora. Veja, o mundo está repleto de pessoas que estão exatamente onde você já esteve, presas, confusas, cansadas. E uma única frase sua, um gesto, um olhar de empatia silenciosa, pode ser a fagulha que elas precisavam. É por isso que a dor, quando compreendida, se transforma em compaixão. Não aquela compaixão piedosa, mas a compaixão firme, que olha nos olhos da dor alheia e diz: eu estive aí e tem saída. Esse é o verdadeiro propósito. Você não precisa de um palco, não precisa de holofotes. Você precisa de coragem para viver com coerência. E vivendo assim você inspira, mesmo em silêncio. Talvez seu propósito não esteja em mudar o mundo, mas em não deixar que o mundo te mude. Talvez esteja em ser exemplo para um único ser humano, mas que vai lembrar de você como motivo pelo qual ele não desistiu. Isso já basta. Aliás, isso é imenso. O ciclo invisível que te aprisionava se alimentava da sua passividade. Agora que você age, mesmo em silêncio, ele não tem mais força. Você quebrou o ciclo. E agora, você é o ponto de ruptura da dor herdada, o ponto final nas repetições familiares, o ponto de virada em uma linhagem que carregava sofrimento como herança. Você pode ser o primeiro da sua história a fazer diferente, a escolher a consciência no lugar do impulso, a escolher o silêncio no lugar da explosão, a escolher a verdade no lugar da conveniência. E esse é o maior legado. Talvez ninguém te aplauda, talvez ninguém entenda, mas no seu íntimo, você saberá. Você honrou sua existência. A psicologia chama isso de autorrealização. A filosofia chama de virtude vivida. Eu chamo de redenção silenciosa. E por fim, eu deixo essa pergunta. Você vai deixar que tudo o que você sofreu tenha sido em vão? Ou vai transformar isso em algo que nem a morte pode apagar? A escolha é sua. Mas se você chegou até aqui, se suportou cada camada de verdade, se sentiu o coração tremer e mesmo assim continuou, então saiba,
Você está pronto. Pronto para recomeçar com olhos de quem já viu demais, com a alma de quem se curou por dentro e com a missão de não deixar que ninguém mais se perca no mesmo buraco. Eu sou Burdella e até que o mundo te escute, eu estarei aqui ensinando a escutar a si mesmo.